Olá, eu sou o Augusto da Alumac. Eu vou hoje demonstrar a operação dessa máquina de corte orbital da Axer, feita para tubos, certo? Essa máquina aqui, esse corpo, ele suporta tubos de 5 a 120 milímetros de diâmetro, certo? Por isso esse 121. A espessura do tubo, que vai determinar a capacidade de corte da espessura do tubo, é a serra. Nesse caso aqui nós vamos utilizar uma serra para corte de espessura de 1 a 3 milímetros, certo? Como qualquer máquina de corte com um disco rotativo, é imprescindível a utilização de um óculos de proteção, que voam cavacos e podem entrar nos olhos, certo? É o EPI básico. Aqui nós temos o corpo da máquina, aqui a plataforma, a placa que suporta o motor vai encaixado aqui. Aqui dentro nós temos as mandíbulas que vão prender, vão segurar, fixar o tubo enquanto a gente corta. Essa aqui, a alavanca de penetração, ela vai movimentar essa placa onde está preso o motor para que a serra penetre na parede do tubo para efetuar o corte. Essa aqui é uma porca que é um ajuste de penetração. Você solta ela e vai mover só a plataforma, a placa do motor, certo? É importante lembrar que essa porca deve sempre estar apertada. Você só afrouxa ela, faz o ajuste de penetração e aperta ela de novo. Nunca mantenha essa porca, essa alavanca aqui solta, esse parafuso solto. Por quê? Tá vendo que tem essa movimentação aqui? Se por um acaso você solta e o motor está preso aqui, tem o peso do motor, a tendência é ela fazer isso aqui. Se o seu dedo está aqui, pode acontecer um guilhotinamento do seu dedo, sua mão, qualquer coisa pode machucar, certo? Então, sempre ela presa aqui. Não precisa de um aperto excessivo, mas sempre ela tem que estar presa, suportando essa placa aqui, certo? Aqui a gente tem a alavanca que vai abrir e fechar essas 4 mandíbulas aqui para a fixação do tubo. Olha lá. E essa outra alavanca aqui é a alavanca de avanço da serra, que vai fazer a rotação. Nesse caso aqui a gente tem um pino, ela só roda para um lado. Se você puxar esse pino, ela vai rodar para o outro lado. Para que serve isso? Esse corpo de máquina aqui também ele não serve só para corte, ele serve também para fazer bisel de tubulação. No caso do corte, você não precisa mexer nesse pino aqui, ela vai sempre rodar para esse lado. Para fazer o bisel, o motor vai rodar para o lado contrário, é um outro tipo de motor. Então você vai precisar usar esse pino aqui. No caso do corte, esquece disso, não vai precisar mexer aqui. Para fazer bisel, ela vai ter um outro acessório também, não é só isso. Além do motor, tem um outro acessório que a gente acopla aqui. Então essa máquina, na configuração que vocês estão vendo aqui agora, só serve para fazer corte orbital, certo? Esse aqui é o motor que a gente vai utilizar para efetuar o corte nessa máquina aqui hoje, a demonstração. Esse aqui é um motor que a gente chama de FS29, certo? Ele é um motor de 1200 watts de potência, 220 volts. Ele tem um encaixe aqui, não sei se dá pra ver aqui, certo? É onde a gente vai encaixar nessa fresa aqui na placa. Como que funciona isso? A gente vai soltar esses parafusos aqui, encaixa a máquina aqui. E com uma chave Allen que vai junto com o kit, vamos apertar esses 2 parafusos aqui. Lembrando sempre que esses parafusos aqui devem ser bem apertados, não excessivamente, mas eles têm que estar firmes. Porque se eles estiverem frouxos, o motor vai vibrar, a serra vai vibrar, a qualidade do corte vai ser muito ruim, vai prejudicar a qualidade do corte, certo? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui nós vamos usar um tubo de aço inox 304 de 64 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de espessura de parede, certo?
Então como que a gente vai proceder aqui? Primeira coisa, manter essa alavanca sempre travada. Esse pininho você tem que puxar, aqui tem uma mola que vai travar aqui nesse parafuso. Então, para ajustar, vamos manter sempre esse pino travado aqui. Solta, desce a serra abaixo do diâmetro do tubo aqui. Vamos abrir, posicionar o tubo. Só que nesse primeiro momento a gente vai posicionar o tubo antes da serra. Nós não vamos efetuar o corte agora, né? Fixa o tubo, não precisa fixar muito forte agora, a gente só vai regular a penetração. O que a gente vai fazer? Afrouxar esse parafuso e regular qual vai ser a penetração que a serra vai ter na parede do tubo, certo? Travou aqui, regulado isso. Agora a gente solta essa alavanca de penetração, recua a serra, solta o tubo, vamos posicionar o tubo onde vai ser desejado o corte aqui, onde vai ser efetuado o corte. Agora é importante que a gente prenda bem, mas também não pode se pendurar na alavanca aqui para fazer essa fixação, senão vai danificar, além da possibilidade de entortar o tubo, você pode danificar umas peças que tem aqui dessa mandíbula, certo? Você tem que apertar o suficiente para que o tubo não se movimente, ele tem que ficar fixo, imóvel, estável, sem vibração, durante a operação de corte inteira. Agora vamos efetuar o corte agora. Primeira etapa, vamos ligar o motor. Com o motor ligado e a alavanca de penetração, sem a penetração, a gente vai virar e efetuar a penetração no tubo. É importante que aqui não se force muito essa penetração, porque você vai estar exigindo demais a serra e tendendo a empurrar mais, a rodar o tubo e esquentar mais a serra. Isso você vai diminuir a vida útil da serra, certo? Chegou no parafuso aqui, ele vai ficar travado, essa alavanca não vai movimentar mais. Então a gente vai começar a efetuar o corte. Terminado o corte, com o motor ligado, recua a serra e aí a gente desliga o corte, o motor. Está aqui efetuado o corte, perfeito. Interessante, uma das características desse motor aqui, ele tem duas posições para se colocar a serra. Uma é ali, fica bem perto das mandíbulas, e a outra é aqui mais afastada. Para que existe isso aqui? Isso é para um caso em que você tem que cortar uma tubulação em que o local de corte do tubo esteja muito próximo de uma curva, por exemplo, de um T. Se você posicionar um T aqui, essas partes da máquina vão bater no T, vão impossibilitar de efetuar o corte. Por isso que existe essa possibilidade de colocar a serra desse lado aqui. Para retirar o motor, mesma coisa na colocação, só a operação contrária. Vamos soltar esses dois parafusos aqui. Só puxar o motor para cima aqui. Ele escorrega e encaixa. É importante sempre lembrar que esse encaixe aqui, depois que você efetua um corte, ele vai ficar cheio de cavaco de metal aqui, certo? É importante sempre limpar essa cavidade, esse encaixe, porque essas duas peças são de alumínio. Se você corta inox ou aço mais duro, aço carbono, que seja, você pode começar a danificar esses dois encaixes aqui. E quando você for fazer o encaixe e o corte, o motor pode ficar encaixado incorretamente, não ficar perpendicular. Isso vai afetar a qualidade do corte também. Então sempre limpar, antes de tirar o motor, vai encaixar de novo, limpa. O ideal é tirou o motor, limpa, certo? Vai guardar a máquina, parar de operar, limpa. Sempre limpar essa máquina com um pincel limpo e seco, tá? Nunca utilizar ar comprimido. Por quê?
O ar comprimido, ela tem um monte de vãos aqui, móveis, de partes móveis, que o ar comprimido pode empurrar os cavacos pequenos para dentro dessas partes, o que vai diminuir a vida útil da máquina e também pode prejudicar a qualidade do corte, certo? Esse motor, ele tem uma regulagem de velocidade de rotação, certo? Isso aqui vai da... Qual velocidade que se deve usar? Isso vai do conhecimento do operador. Você não pode nem deixar uma rotação baixa demais, que você não vai conseguir, não tem uma produtividade boa, não tem um corte bom, e pode até esquentar a serra demais, né? E também não pode ser rápido demais, que você vai esquentar e gastar a serra demais. Então isso vai depender da espessura do tubo e da dureza do material, certo? Assim como a rotação, a velocidade de rotação da serra é importante e depende da dureza do material e da espessura da parede do tubo, a velocidade de avanço do motor, que também é importante e também é influenciada pelos mesmos dois fatores, que é a dureza do material e a espessura da parede do tubo. Tudo isso vai depender muito da intuição, do conhecimento do operador. Se você avançar e colocar para rodar devagar demais, lenta demais a serra, você vai ficar esquentando, queimando a serra ali. E se for rápido demais, vai estar forçando muito, exigindo muito mais do que a serra suporta. Então fica sempre atento, se o barulho ficar diferente, mudar, se a coloração do tubo começar a ficar azulado ou marrom, tudo isso, ou começar a sair fumaça, aumentar a vibração, tudo isso é indicativo de que você está exigindo muito mais do que a serra suporta. Um outro fator que pode ocasionar essa mudança de coloração, barulho, tudo, é a serra estar gasta. Então sempre tem que estar verificando a qualidade da serra. Se o dente estiver gasto, a serra não vai cortar bem de jeito nenhum, nem se ela estiver na rotação e numa velocidade de avanço ideais, certo? Como dá para perceber, a gente tem que trabalhar com essa máquina sempre apoiada numa bancada. Nesse caso aqui a gente está usando um tripé da própria marca, mas não é essencial que seja um tripé, mas precisa estar em um local estável, que suporte o peso da máquina, do tubo e a operação, sem nada obstruindo a rotação do motor aqui. E ela tem que estar bem fixada sempre, porque ela tem tendência a cair para frente, principalmente quando o motor está instalado aqui com o peso, né, para cá. Então sempre tem que estar bem instalado. Um outro detalhe muito importante, essas mandíbulas aqui, elas têm a função apenas de fixação do tubo para o corte. Ela não tem a função de suportar o peso do tubo para trás ou para frente dessa máquina. Então sempre que for trabalhar com tubo com mais de 80 centímetros de comprimento, é essencial, é obrigatório que se apoie, suporte o peso desse tubo para trás ou para frente, para onde estiver pendendo essa extremidade do tubo. Se isso não for feito, você começa a entortar a parte de trás dessas mandíbulas. E aí o corte dela vai começar a piorar, vai piorar a qualidade. Porque ele não foi feito, as mandíbulas não foram feitas para isso, certo?